pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planos tangentes, que são uma das aplicações possíveis dos conceitos de derivadas parciais. Nós vamos falar de plano tangente para uma função de duas variáveis, porque é mais fácil da gente visualizar tanto a superfície quanto o próprio plano. Para isso, a gente precisa lembrar de alguns conceitos geométricos ligados às derivadas parciais. O link sobre o vídeo de derivadas parciais está na descrição. Então, vamos lá. Vamos para o quadro para a gente ver o que temos por hoje. O que são planos tangentes? Então, só relembrando o conceito aí de derivadas parciais, quando você deriva parcialmente em relação a x, é porque a variável y é constante, e o mesmo ocorre quando a gente deriva parcialmente em relação a y. A variável x passa a ser constante. Nesse sentido, a gente pode observar o seguinte. Eu tenho uma curva aqui, que é a curva C1, que ela foi obtida quando eu considero a variável y constante igual a b e faço, então, a variável x variar. Ao gerar essa curva, eu consigo gerar também uma reta tangente a ela num ponto P. E a inclinação dessa reta tangente T1 é justamente a derivada parcial da função em relação a x. Qual função? A função f, que descreve, então, a superfície que está aqui em rosa, ok? Da mesma forma, quando eu gero essa curva C2, eu considerei que a variável x é igual a A. E aí eu tenho, então, uma variação apenas na variável y. A inclinação dessa reta tangente T2 é a derivada parcial de f com relação a y, no ponto P. Sendo assim, eu tenho a reta T2 e a reta T1, ambas passando pelo ponto P, ABC. Essas duas retas, elas dão origem, então, a um plano, que é esse plano que está aqui em cinza, que nós vamos chamar de plano tangente, justamente porque a única interseção desse plano com a superfície é o ponto P. Agora, como que a gente obtém a equação desse plano? Não é muito difícil. A gente vai, como falamos, tem um ponto de interseção entre a superfície e o plano. Então, esse ponto tem coordenadas x0, y0, z0. E aí, eu tenho z menos z0 igual a derivada parcial em relação a x de x0, y0, x menos x0, mais a derivada parcial em relação a y, x0, y0, multiplica y menos y0, certo? Então, a gente precisa aqui do ponto, que é crucial, aí também das derivadas parciais em relação a x e a y para essa superfície. E aí a gente gera o plano tangente, ok? Vamos fazer uma aplicação rápida aqui, depois a gente vai fazer um esboço de um plano tangente no GeoGebra 3D, também para a gente ver do ponto de vista geométrico como funciona isso com uma superfície específica e aí a gente gerar um plano associado a essa superfície. Então, eu quero o plano tangente ao paraboloide elíptico, z igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 1, 1, 3. Depois eu quero o esboço da superfície do plano tangente com a ajuda do GeoGebra 3D, ok? Então, vamos lá. Vou primeiro escrever aqui que nós vamos fazer o passo 1, que é a obtenção da equação do plano tangente, tá? Independente da nossa preocupação com o aspecto geométrico. Então, obtenção da equação para o plano tangente. Sendo assim, a gente vai ter o seguinte, a gente vai fazer a derivada parcial de f em relação a x, porque eu preciso dela, calculada depois no ponto 1, 3. A derivada parcial de f em relação a x, 2x ao quadrado em relação a x vai dar 4x. Agora, eu vou ter a derivada parcial de f em relação a x igual a 4 vezes 1, que é o valor do x no ponto, que é igual a 4, ok? A gente não precisa da variável, aliás, da derivada do ponto de vista geral, a gente precisa do valor específico, então é 4. Agora, eu vou fazer a derivada parcial de f em relação a y. Considerando lá a nossa superfície, essa parte da equação depende só de x, não a derivada vai dar zero em relação a y. Derivada de y ao quadrado em relação a y vai dar 2y. Então, eu tenho aqui a derivada parcial de f em relação a y é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2, substituindo o valor de y também 1 lá no ponto. Sendo assim, agora a gente vai montar a equação do plano tangente, que é z menos z0, que é a coordenada z do ponto, que é 3 nesse caso, igual a derivada parcial em relação a x calculada no ponto, que é 4, multiplicada por x
menos o valor de x0, que é 1, mais a derivada parcial em relação a y, que eu vou colocar, então, 2, que é o valor que a gente obteve, multiplicado, então, por y, menos y0, que é 1 também. Agora, eu vou fazer algumas manipulações algébricas aqui para a gente chegar numa fórmula mais simples aí para a equação do plano tangente. Então, vou ter z menos 3, fazendo a distributiva aqui do lado direito, 4x menos 4, mais 2y menos 2. Para quem não lembra, ó, 4x menos 4, 2y menos 2. Vou colocar todos do lado esquerdo, tá? Então, menos 4x mais 4, menos 2y, mais 2, mais z, menos 3, igual a 0. Então, a gente vai ter aqui menos 4x, menos 2y, mais z, mais 4 mais 2, 6. 6 menos 3 dá 3. Mais 3 igual a 0, tá? Então, essa é uma das possíveis equações para o plano. A gente poderia multiplicar todos os termos por menos 1 também. Se quiséssemos, para não iniciar aqui com um coeficiente negativo, então daria 4x mais 2y menos z menos 3 igual a 0. Tá? Então, essa é a equação do plano. Agora, nós vamos, no passo 2, colocar os gráficos referentes tanto à superfície quanto ao plano tangente. Tá? Então, obtenção dos esboços no GeoGebra 3D. Ok? Então, vamos lá no GeoGebra 3D para a gente ver o que temos lá. Tá aí o GeoGebra 3D. A gente vai colocar primeiro a equação do paraboloide. Z igual a x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Como é que a gente coloca essa equação? Os quadrados, nós pode usar o teclado, né, com o acento circunflexo, mas se não souber, vem aqui nessa parte aqui, tem um tecladinho que aparece as funções todas. Aí pode colocar, por exemplo, quero colocar y ao quadrado, venho aqui e pego essa função, em vez de 2, eu venho aqui, ó, agora apago e boto y, tá resolvido, tá? E aí eu boto 2 aqui porque era 2y ao quadrado, ok? Bom, agora eu vou colocar a equação do plano tangente, tá? Que foi, vou colocar aquela última forma mais simples, 4x mais 2y, então, 4x mais 2y, menos z menos 3, igual a 0, ok? Ops, não saiu. Menos z menos 3, igual a 0. Ops, espera aí. Fiz um negócio aqui. Agora sim, agora está certo. E aí, olha o que a gente pode perceber. É um plano tangente, o ponto era 1, 1, 3, ou seja, 1 para o x, 1 para o y e 3 para o z. De fato, olha, o meu plano está tirando uma casquinha em 1, 1, z, que era justamente z igual a 3, que era o que a gente realmente pensou ali quando construiu, né? E aí depois, né, o plano passa a perpassar aí a superfície, mas naquele ponto especificamente, ele é tangente. Tá aqui, dá para ver melhor nessa parte, certo? Então, é isso. A gente pôde perceber com essa última visualização da figura que quando a gente gera um plano tangente, o objetivo desse plano é ter como interseção com a superfície apenas um ponto e esse plano tira uma casquinha da superfície, ok? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!